Salmo 18, as bênçãos de Deus. Deus é o que me cinge de força e faz perfeito o meu caminho. Ele põe os meus pés como os das servas e me faz estar nas minhas alturas. Ele ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que com os meus braços o arco de aço é quebrado. Deu-me deste modo o escudo de sua salvação. Sua mão direita me sustentará e sua mansidão me multiplicará. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que não se escorregaram os meus pés. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não puderam se levantar, caíram debaixo dos meus pés. Pois me rodeaste de força para a peleja, fizeste abater meus inimigos debaixo de mim. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os salvasse, até o Senhor, mas não lhes respondeu. Então os emanuciei como pó diante do vento, deitei-os fora como lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me colocaste por cabeça dos gentios, um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz, eles me obedecerão. Os filhos de estranhos se submeterão a mim até contra a sua vontade. Os homens estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. Vive o Senhor e bendito seja a minha rocha e seja exaltado o Deus da minha salvação. O Deus que me vinga inteiramente sujeita os povos debaixo de mim, que me liberta dos meus inimigos. Sim, tu também me fazes superior aos meus adversários e do homem violento me livras. Portanto, ó Senhor, eu te confessarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Pois engrandeces a salvação de seu rei e usas de benignidade com teu ungido, com Davi e com sua descendência para sempre. Esse salmo, que é a continuação, né, a partir do versículo 32 que nós estamos lendo, que fala sobre as bênçãos de Deus na vida de Davi. Ter as bênçãos de Deus é muito profunda, porque pessoas olham bênçãos como dinheiro. Vamos olhar bênçãos como algo maior que o dinheiro. Bênçãos de Deus significa muitos lutarem contra você e não conseguirem ter a vitória da sua destruição, porque existe um Deus que guerreia por você. Quando os nossos inimigos, que são ímpios, eles vão contra nós, eles não têm o Deus, o general de guerra. E por mais que pareça que eles estão vencendo, por mais que pareça que tudo terminou, assim como fizeram com Jesus, quando colocaram ele na cruz, disseram: já era, tá tudo acabado para ele, destruído, morto. E muitas vezes olham para a gente e falam: já era, não vai dar certo, já era, não vai conquistar, já era, Deus esqueceu. Deus esqueceu dele, Deus esqueceu dela, já era. Só que eles não sabem que os nossos joelhos se dobram perante um Deus todo-poderoso. Um Deus esse que vê tudo, que ouve tudo e que vai fazer justiça nas nossas vidas. Isso é a bênção de Deus para nós. Nós não podemos querer maior bênção do que esta, de ter um Deus que guerreia as nossas causas, de um Deus que faz justiça por nós, de um Deus que vai na nossa frente, mas nós precisamos reconhecer que muitas vezes nós erramos contra esse Deus, nós pecamos contra esse Deus. E essa é a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus. Porque a benignidade do Senhor está conosco. O sol sim nasce para todos. Deus, ele deu o sol, Deus deu todas as coisas, a criação de Deus é para todos. Porém, existem uns que ouvem a voz de Deus e outros que não ouvem a voz de Deus.
Muitos se dizem religiosos, só que a religiosidade que existe dentro deles é para lutar contra nós, escolhidos de Deus. E muitas vezes nós percebemos que dentro da casa de Deus existem muita competitividade, existe muitas rivalidades, fofocas. Não é só no mundo, não é só com as pessoas que estão fora da casa de Deus, mas quem está dentro também. Então, que nós possamos ser a casa de Deus, que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos entender que assim como Davi, as nossas vidas, elas precisam estar no altar, porque muita gente, muitos pastores, muitos bispos, muitos sacerdotes falam assim: vai dar certo, você vai conquistar, você vai ter as bênçãos de Deus. Tomem muito cuidado. Muito cuidado, isso é muito perigoso. Por quê? Porque não adianta você não ter um coração humilde. Não adianta você ser orgulhoso, não adianta você querer além, você querer ser mais do que alguém, não adianta você ir contra os princípios da palavra de Deus. Ah, mas isso é para todos que adoram e invocam o Senhor em espírito e em verdade. Então, que nós não sejamos enganados, que nós não sejamos confundidos, mas que a cada dia nós possamos cumprir os mandamentos do Senhor. E nós estamos nesse primeiro mandamento, meditando na palavra de dia e de noite para buscar o Senhor. Nós estamos fazendo a vontade de Deus. E nessa meditação nós precisamos observar, nós precisamos entender e vigiar diariamente, porque não é somente meditar. Deus fala medita e vigia. As bênçãos de Deus são abundantes, mas são para aqueles que Deus olha o coração. E bênçãos de Deus não é muitas vezes bens materiais, isso são consequências. As bênçãos de Deus, elas são espirituais. Então não confundam, cuidado, ouçam. Quem você tem ouvido? Quais são as palavras que você tem ouvido? O Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo quer ensinar você. Então esteja no propósito que Deus lançou sobre o seu coração. E vença todas as barreiras que te impedem de seguir o seu propósito. Feche os seus olhos nesse momento. Faça uma respiração profunda. Eleve os seus pensamentos aos céus. E, se possível, coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, este é um momento, Pai, de reflexão. Este é um momento, Pai, de colocarmos o nosso interior para fora. Neste momento, nós estamos avaliando, Pai, interiorizando aquilo que tem dentro de nós, porque só nós sabemos aquilo que tem dentro de nós. Nós sabemos, Pai, nós sabemos o que pensamos, como agimos, e só o Senhor conhece esses nossos segredos internos. Sabemos, Pai, que a sua boa mão, a sua verdade, ela vem para aqueles, Pai, que querem viver o mundo espiritual. E o Senhor chama, Pai, a cada um para viver esse mundo espiritual. Para viver, Pai, além
do que os nossos olhos podem ver, além do que nós possamos enxergar. E é por isso que estamos aqui, Senhor. Então, que o Senhor prepare, Pai, aqueles que o Senhor observa e aqueles que o Senhor, Pai, vê desejo de estar neste mundo espiritual. Que nós possamos clamar ao Senhor e que o Senhor possa responder, Pai. E que neste dia nós possamos meditar a Sua palavra e vigiar, Pai, para que não possamos ouvir vozes estranhas que confundam a nossa mente. Então, coloca as nossas vidas sobre a Sua vontade, Pai. E que todos aqueles, Pai, que perseguem as nossas almas, que sejam lançados, Pai, para fora e que sejam, Senhor, caídos debaixo dos nossos pés, assim como Davi fez também. Dá-nos, Senhor, as suas bênçãos espirituais. Coloca em nós, Pai, o seu caminho que é reto e a sua força e o seu escudo sobre as nossas vidas. É o que te pedimos. Amém.